paz do Senhor, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuamos o nosso projeto de leitura e de reflexão do livro de Provérbios. Hoje nós começaremos um novo capítulo, que é o capítulo 20, e faremos a leitura, como de costume, e as reflexões dos 5 primeiros versos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa e acompanhar comigo, mas mais uma vez, se você não tiver uma Bíblia à mão, não tem problema. A gente faz a leitura, as reflexões e as considerações que existem dentro da própria palavra com outros versos, para assim compreender, para assim assimilar e entender, trazer à tona a reflexão que o Senhor assim deseja que nós tenhamos para poder compreender aquilo que a palavra de Deus, que a palavra dele vem ensinar para as nossas vidas. Então, sem mais demoras, hoje nós continuaremos a leitura e as reflexões do livro de Provérbios, capítulo 20, versos de 1 a 5. E o primeiro verso diz assim, que o vinho, ele é escarnecedor, e a bebida forte, ela é alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. E como referência paralela a essa passagem, no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 21, diz assim, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Em Provérbios, capítulo 23, verso 29 e 30, diz assim, para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Porque para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. No livro de Isaías, no capítulo 28, verso 7, também fala, tem uma referência paralela para a gente ali que diz assim, mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. E também no livro de Oséias, capítulo 4, verso 11, que diz, a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. E por que o vinho? E por que a bebida forte? O vinho, se a gente for assim para refletir, é uma das bebidas mais antigas que nós temos, mais tradicionais também, torna todo aquele que bebe, torna todos aqueles que bebem como zombadores, zombadores de Deus, zombadores dos homens, porque dá oportunidade para de uma forma ou de outra causar tumultos, causar comoções barulhentas, e assim o vinho faz com que quem dele se serve se torne servo dele. A bebida no geral. Então, a bebida alcoólica, ela normalmente tem até um ditado, que quando o vinho entra, a mente sai, porque a razão, ela perde o palco dela para o entorpecimento que o álcool causa, turvando muitas vezes as nossas ideias e aflorando, despertando as nossas emoções mais passionais, aquilo que você controla enquanto você está sóbrio, muitas vezes você não vai conseguir suprimir, controlar se você estiver sob efeito de bebida alcoólica. Então a bebida, ela aqui nesse verso, para trazer reflexão para a gente, justamente de que ela é um meio, ela abre uma oportunidade de escapar da vigilância e da atenção que a palavra de Deus diz que nós temos que ter sobre as nossas vidas, sobre as nossas palavras, sobre os nossos comportamentos e sobre o nosso proceder, uma bebida, uma pessoa, uma situação onde você se utiliza de bebida alcoólica, ela é um escape, é uma oportunidade, uma brecha de sair dessa atenção e dessa vigilância que tem que ser contínua na nossa vida. E abre uma brecha para corrupção. Esse entorpecimento abre uma brecha para um descaminho. Então é um alerta do Senhor nosso Deus de que existe substâncias. Não, a substância em si não corrompe, mas o efeito dela em nós é corruptível, é de corrupção, é de desvirtuamento. Então, a importância da compreensão de que assim não utilizemos de substâncias que possam causar, assim, dar oportunidade para nossa falha, para nossa transgressão e para o nosso comportamento inadequado ou alguma forma de prejuízo, ou alguma forma até de muitas vezes de prejuízo a nós mesmos e a outros. Então essa é a importância
né, da vigilância e do cuidado e não ceder a substâncias, circunstâncias, situações ou pessoas que possam tirar a nossa direção, a nossa diretriz. O verso 2 diz ainda: como o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca sua ira peca contra a sua própria alma. No livro de Provérbios, capítulo 8, verso 36 ainda, diz que mais o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 16, 14 diz ainda que o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio ao apaziguará. Provérbios capítulo 19, verso 12 diz que como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sob a relva é a sua benevolência. E Abacuque, capítulo 2, verso 10 diz ainda: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. A primeira reflexão que a gente pode ter é que terríveis são as consequências para a pessoa que provoca a fúria de um rei. E a reflexão que esse verso traz para a gente é exatamente essa. Toda posição de liderança, de autoridade, ela tem uma observação de respeito devido, né? E quando não há o respeito, há a devida consequência. E essa devida consequência, ela é pesada. Mas ainda que existam autoridades que devem ser respeitadas, e ainda que existam consequências para o desrespeito a essas autoridades, é importante que nós saibamos e que tenhamos em mente, dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, que aquele a quem devemos temer é principalmente o Senhor, né? Então, a todas as autoridades elas devem ser respeitadas. Há uma consequência pesada pelo desrespeito das autoridades, mas a autoridade maior a quem devemos temor e tremor é o Senhor nosso Deus. E principalmente, no meio de todas as adversidades, no meio de todas as consequências, ou no meio ainda de todas as dificuldades em observar e respeitar as autoridades, é o Senhor, no Senhor que devemos confiar, né? Aquele que provoca a ira, né? Recebe o terror do rei e peca sobre si mesmo, peca e acaba pecando contra a sua própria alma, é porque não observando, né, a regra, a determinação da palavra da verdade, de que aquele que está em posição de autoridade, ele cava para si mesmo uma consequência que é devida pela lei justa da palavra de Deus. No livro de Salmo, no capítulo 2, verso 12, diz ainda: beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Bem-aventurados somos todos nós, quando confiamos os nossos caminhos no Senhor, buscamos no Senhor a verdade, as orientações necessárias para viver, e assim buscamos observar tudo aquilo que é determinado para o Senhor e fazer cada vez mais assim, como aprendemos, como lemos e como compreendemos da palavra do Senhor e estudamos. O verso 3 diz ainda: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O livro de Provérbios ainda, mas no capítulo 17, no verso 14, diz que como o soltar das águas é o início da contenda, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. E Provérbios 19, verso 11, diz também: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Veja, não é porque se conhece a palavra da verdade que você vai entrar em todas as situações e resolver todas elas. Na verdade, o aconselhamento que existe no Senhor é o contrário. Vendo uma situação de contenda, se afasta. Vem acontecendo contigo uma situação de contenda, passa por cima daquilo, releva, desconsidera, deposita nas mãos do Senhor aquilo que está sendo sofrido, a transgressão que está sendo sofrido, o ataque, ou enfim. Veja que é até completamente diferente do que nós temos noção de sociedade, né? Acontece alguma situação, acontece algum tipo de discussão, litígio, atrito, muitas vezes a nossa sociedade ela estimula, como se fosse uma resolução sadia, o confronto, o debate, para superar aquilo através da coisa acontecendo, né? Da situação acalorando. Mas a palavra de Deus, ela dá um direcionamento para a gente completamente diferente. Não é sobre ignorar e nem se omitir,
mas é permanecer à parte das contendas que são realizadas, ou seja, não alimentar as contendas, vendo um princípio de contenda, não se envolva, mantenha-se à parte e mostre-se à parte, não participe. E ainda quando você for aquele que sofre, ou aquele que é envolvido, releve, deixe passar, não alimente a situação de transgressão, né? É honroso para o homem terminar qualquer tipo de disputa, né? Para todos nós, todo aquilo que a gente entra numa situação, principalmente de conflito, parece uma questão de honra a gente sair vitorioso daquela situação de conflito. De eu fui o certo, eu fiz o certo e fiz acontecer. Mas a palavra, ela condena a participação no início, no meio e no final das contendas. Então esse versículo, ele chama a gente para convidar, para pensar, na verdade, ele convida a gente a encerrar aquilo que já foi começado, a contenda, e o que é mais difícil, né? E portanto mais glorioso, que muitas vezes é deixar aquilo passar, não alimentar, né? Os homens, eles pensam muitas vezes que desistir de algum tipo de disputa, né, uma vez que ela foi iniciada e uma vez que você foi envolvida, é uma fraqueza, prejudica o poder, o domínio, né? Prejudica às vezes suas riquezas, sua posição, ou a aparência de sabedoria, ou de determinação, ou de força muitas vezes, né? Mas é realmente, né, é impróprio para o homem que é sábio, né, que tem a mente esclarecida, se manter dentro de uma contenda, iniciar uma contenda, ou estar envolvido em qualquer tipo de contenda, de disputa, né, ou de situação de conflito. E é apenas a parte dos homens que ainda possuem uma mente assim estreita, né, ou mulheres mesquinhas, ou enfim, comportamentos ligados à tolice, né, que se envolvem na contenda dessa situação, se alimentam muitas vezes e mantêm às vezes a sua relevância, o seu nome, enfim, tudo aquilo que eles julgam sobre si mesmo. No verso 4 diz ainda que o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Provérbios capítulo 10, verso 4 falou, né, sobre isso, que o que trabalha com uma mão que é displicente empobrece, mas a mão daqueles que são diligentes enriquece. E Provérbios 19, que foi antes desse capítulo que nós estamos, ali nos versos 15 e depois nos versos 24, fala, né, que a preguiça, ela faz cair num sono profundo e a alma indolente padece de fome, né? Mas o preguiçoso, ele esconde a sua mão no seio e não tem disposição nem para levar ela até a boca, né? E é justamente trazendo essa reflexão pra gente, porque o preguiçoso, em tudo ele encontra um motivo de relutância, tudo ele encontra um motivo para justificar ou para não realizar, né? Então, no entender do preguiçoso, qualquer dificuldade, por menor que ela seja, ela é enorme, ela é intransponível, né? E aí, por isso, nesse exemplo do verso, ele vai mendigar durante o período, né, de ceifa, de colheita, né? Porque ele não vai ter nada para colher, porque nada ele semeou. Então, quem quiser não lavrar, não tem problema, mas também não colherá. É a lei da semeadura, uma vez mais. E a preguiça, a indolência, ela não tem um valor por si mesma, ela não cria nada por si mesma, ela só deprecia. Então, o final é pobreza, o final é dificuldade, o final é sofrimento, né? Os hebreus, eles falam, aquele que não preparou na véspera do sábado, não comerá no sábado. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes nas situações é exatamente sobre isso. Se não houver a movimentação, se não houver o empenho, se não houver a disciplina, se não houver a diligência, não há como sair de um ponto a outro, não há como realizar grandes coisas, não há como prosperar, crescer, enfim, mudar as situações, né? Existe também uma reflexão e na verdade a seguinte citação, que diz que a religião agora custa alguma coisa, né? Mas a falta dela custará a partir de agora infinitamente mais, porque recuar diante do frio é evitar a cruz. Essa é uma citação que eu encontrei durante as pesquisas e achei muito interessante, né? Recuar diante do frio é evitar a cruz. Recuar diante da necessidade de trabalhar, se empenhar, se disciplinar, é recuar diante da palavra que o Evangelho nos chama para nos
desafiar, negar a nós mesmos e não desamparados, em tudo com a ajuda do Senhor Jesus. Então todas as coisas são possíveis desde que a preguiça não seja a nossa motivação, o nosso motivador, o nosso gás dentro de nós, a facilidade das coisas, porque é isso, diversos versos até aqui nós vimos que não é uma realidade. Aquele que nada faz e tudo espera vai se frustrar no final, porque se nada faz, nada colherá, como diz nesse versículo. E o verso 5, que é o nosso último verso da noite, diz assim: como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Provérbios 18, verso 4 diz que as águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Os pensamentos e os propósitos de uma pessoa estão escondidos dentro dele mesmo, como se fossem águas profundas, escondidas, que minam, de lá do fundo da terra. São difíceis de entender, são difíceis de conseguir, de obter, mas aquele que é homem prudente, aquele que é homem sábio, ele consegue extrair dos homens os seus pensamentos e os seus propósitos, Aquele que é inteligente e entende a natureza humana consegue penetrar nesse segredo, E através de perguntas, de observações, ele atrai para si, ele atrai para a compreensão e para a luz todo o pensamento que está oculto. Então, esse eu encerro com esse verso nessa noite, é justamente para que a gente saiba que o valor da sabedoria, o valor da inteligência, o valor do conselho que há no Senhor é além daquilo que nós possamos imaginar, além daquilo que nós possamos hoje ver, é muito além daquilo que nós muitas vezes hoje nós conseguimos executar. Mas a sabedoria que há em Deus, ela capacita para que tudo aquilo que está em oculto, ou que precisa ser observado e entendido, seja alcançado. A palavra de Deus, ela dá oportunidade para que nós sejamos melhorados, para que nós sejamos capacitados, ensinados, para que nós sejamos superadores de barreiras, Mas não sozinhos e nem nos frustrando com a nossa própria força, e sim com a ajuda do Senhor Jesus. Porque como estamos, não viveremos a vida eterna com o Senhor, mas através e por meio dele nós aprenderemos para chegar assim no momento da vida eterna e viver uma vida eterna com ele, sem todas essas coisas e questões, esses defeitos e essas situações que carregamos dentro de nós. Essa é a palavra dessa noite, essas são as reflexões do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.